carregavam, a dificuldade que era ter que lidar com um povo de um coração muito endurecido, obstinado, desobediente, rebelde contra Deus. Eles eram a boca de Deus falando no meio do povo. Então ninguém era profeta porque gostava, nem tampouco porque queria ser. Era profeta porque Deus chamava para ser. E querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, todos quanto Deus chamou, de um jeito ou de outro, exerceram o ministério que Deus deu. Amém? Até porque a Bíblia diz que os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Antes de Deus assim, trazer à luz a existência, o nosso chamado, de forma visível, palpável aos homens, esse chamado e essa vocação já existia em um tempo passado eterno, num propósito estabelecido pelo próprio Deus. Então Deus, ele às vezes contraria as nossas imaginações, os nossos desejos e as nossas vontades. Para quê? Para fazer cumprir o seu propósito. Quem entende, diga amém. Amém. Você está disposto a ser contrariado nesta noite? Meu Deus! Porque normalmente a gente caminha sob as perspectivas de conformidade, de Deus concordar, de Deus se conformar com aquilo que eu quero, de Deus aprovar aquilo que eu gosto. E será que você está disposto a ser contrariado para viver segundo a vontade e o querer de Deus? O nosso grande problema é este. Às vezes nós dificultamos o que Deus tem para fazer porque nós queremos que Deus faça aquilo que a gente quer. E a gente não aceita que Ele faça aquilo que Ele quer. E no final de tudo, o que vai prevalecer sempre é a vontade de Deus, porque Deus não fica refém da minha vontade, do meu querer, aleluia, da minha cara feia. Deus não fica, aleluia, nem tão pouco preocupado, sensibilizado, porque o nosso Deus, ele é sensível sem ser sentimental, aleluia. Deus não fica pelos cantos reclamando a sorte de alguém que não entendeu aquilo que Ele falou, que não concordou com aquilo que Ele disse, porque se você não quiser, aleluia, você que vai padecer, você que vai perder, você que vai sofrer, no final de tudo que eu disse, você vai fazer aquilo que Ele quer. Aleluia. Então, Eliseu, ele vai suceder o profeta Elias. E como eu disse, Eliseu tem uma história conhecida. Ele tinha casa, tinha pai, tinha mãe, tinha trabalho. Se sabia onde ele estava quando ele foi chamado para ser profeta. Elias diferente. Elias, ele aparece. Elias surge dentro de um cenário muito conturbado que a nação de Israel estava vivendo naquele tempo. De apostasia, de negação da fé, de distanciamento para com Deus. Elias aparece, lança uma palavra no mundo espiritual, e a palavra que Elias lança, a profecia que Elias libera, Deus, ele age exatamente de acordo com aquilo que Elias diz, não porque ele quis dizer, certamente Deus lhe mandou dizer. E ali o caos está estabelecido. Ela disse uma coisa interessante: Israel ficou bagunçado com aquela profecia. Meu Deus! Deus trouxe uma bagunça. Foi isso que você falou. Porque às vezes a gente pensa que só está bom quando está arrumado. Na verdade, aleluia, quem está arrumando isso? Aleluia, na verdade parecia bom, mas quem estava na arrumação era Jezabel e Acabe. Aí Deus entra no contexto daquilo que parecia estar bem, daquilo que parecia estar bom. Baal recebendo os créditos, os aplausos, a celebração. Baal está tomando e assumindo um lugar que é exclusivamente de Deus e só dele. Oh, glória a Jesus. Aí Deus, ele entra na questão, uma palavra, alguém libera, e Deus pega aquela palavra, aquilo que Elias falou é aquilo que vai acontecer. O caos foi instalado no mundo naquele tempo. Aleluia. Aquilo que tem de mais passa a haver de menos, aquilo que tinha muito praticamente não tem mais, porque Deus, ele bagunça para poder novamente consertar. Deus criou, Deus transtornou a situação. Deus quis provar para aquele povo que Baal não é nada senão produto da imaginação de alguém que deseja viver segundo a sua própria vontade. Quem é Baal? Baal é produto de uma mente insana, uma mente revoltada, uma mente que não aceita a correção, a disciplina, a obediência. Então ele vai criar um Deus ao seu bel prazer, para que esse Deus se submeta ao seu ego, para que esse Deus se submeta à sua vontade, porque Baal é o controle, Baal é o governo, Baal é o glória. Quem é Baal? Baal é a minha imaginação. E
uma imaginação inclinada a viver longe de Deus, porque Baal eu coloco sentado, onde eu coloco ele fica. Deus não, ô glória. Deus não. Não confunda o poço que você cavou com a água da fonte. Aleluia. A água do poço você até controla. Aleluia. A da fonte não. Deus é um poço. Deus é uma fonte de águas transbordantes, de águas. Elias, ele cria aquele pânico no meio do povo, e por 3 anos e meio a nação, a terra geme com falta d'água, os céus não dão mais a sua chuva, a terra fica seca, estéril, uma sequidão de estio, os animais morrem, as plantações não produzem porque não tem água. E quando Deus manda Elias novamente aparecer, Elias faz um desafio. Eu estou aqui simplesmente simplificando, é muita coisa, não dá para falar muito. Elias leva os profetas de Baal e os de Acera por alto do monte Carmelo, e sobre esse monte o propósito é um só: deixar claro e provar quem é o Senhor, quem é Deus. Aleluia. Para Jezabel, para Acabe e para boa parte do povo, Baal era Deus, Baal era Senhor. Então seria uma guerra de titãs, né? O verdadeiro Deus vai vencer isso aqui. O verdadeiro Deus vai se mostrar aqui. Aleluia. De um lado tem um grupo que acredita que Baal é Deus, e do outro só tem um que indivíduo. Não tem mais ninguém ali. São 850 profetas que acreditam, que pregam, que profetizam que Baal é Deus, e Elias está sozinho. São 2 grupos, aleluia, para provar que só um era Deus. Elias autoriza, Elias concorda que os outros clamassem primeiro, porque são maior número. Tem um altar, sobre o altar tem um holocausto que os profetas de Baal levam. Eles colocam sobre aquele altar, e por 6 horas, quantas horas? 6 horas. Pergunto de novo, quantas horas? 6 horas. 6 horas. 850 profetas, 850 pessoas falando de forma ininterrupta, clamando para que se tivesse resposta. Irmãos, não é uma pessoa falando por 6 horas, são 850 profetas falando. Você imagina quantas palavras não se pode falar? Eu vou colocar aí cada de bilhão de palavras. São 6 horas consecutivas. Eles estão clamando, invocando o Deus que eles acreditam que é Deus. E nesse período de clamor, nesse tempo de invocação, Elias começa a zombar dele. Ele sabe que aquilo ali é tempo perdido, é horas gastas de forma em que não haverá resultado. Você já fez coisas na sua vida que você fez por muito tempo, e no final desse tempo você chegou à conclusão: rapaz, não ganhei nada com isso, só perdi tempo, só perdi. Tem gente que é igual rede social. Tem pessoas que conseguem, irmãos, foi tão difícil ser crente hoje em dia, por conta de um aparelhinho tão pequeno, aparentemente tão inofensivo, mas que rouba tanto o nosso tempo. Estamos vivendo uma época hoje que para ser crente é um desafio muito grande. Eu sou de uma época em que, entre aspas, o que eu vou dizer aqui, por favor, não me interprete mal, a nossa diversão é Bíblia. Aleluia. Era orar em monte, era procurar vigia, oh, glória a Jesus. Era estar em escola dominical. Hoje você gasta tanto tempo de forma indevida que não frutifica nada, passa horas do teu sábado de madrugada acessando, atualizando as tuas redes sociais. Chega domingo de manhã, aquele dia tão maravilhoso para nós, o dia em que a igreja se reúne na casa do Senhor para poder aprender a sua palavra. Você está tão cansado, não porque trabalhou o dia inteiro, mas porque ficou navegando o dia inteiro na internet. A tua mente está pesada, os teus olhos não conseguem mais, e você fica com aquele sono ultrapassado, porque a hora de dormir você usou de forma indevida.
por um Deus que não é Deus. Elias vai zombar, clame mais alto. Vocês são muitos. Quem sabe ele está viajando, chame por ele. Ele está ali zombando deles. E aquele altar que começou de forma tão perfeita, inteira, durante 6 horas eles vão danificar aquele altar, eles vão trazer um prejuízo àquele altar. O altar começa a rachar, começa a se quebrar, o fogo não desce, esse Deus não aparece, cadê ele? E para piorar a situação, pastor Aélis, o que acontece? Eles vão começar a se flagelar, eles vão começar a se mutilar. Eles acham que o seu próprio sangue iria comover, chamar a atenção desse Deus. Ele vai ver o que nós estamos fazendo para que ele possa aparecer. Vamos nos flagelar aqui, vamos nos mutilar. Eles começam a se cortar com lancetas, com facas, com estiletes. O sangue começa a jorrar. São 850 profetas se mutilando para que Baal aparecesse e provasse a sua existência e o seu poder. E Baal não está nem aí para eles. Aleluia. Aí Elias para tudo, Elias interrompe. Eles não cessariam, eles não iriam parar. Então Elias decide pará-los. Aleluia. Elias pede para se afastar. Sabe o que ele faz? Ele não constrói outro altar, porque o altar não tem problema. O problema é quem está, é quem está sobre ele. O altar é bom, quem não presta é quem está usando o nome de Jesus. Aleluia, irmãos, o altar de Deus é um altar santo, ô glória a Jesus. E não é porque um profano possa estar usando que ele vai ser profano, não, ô glória. Porque quando o santo vem, ô glória, o altar volta a sessão novamente. A diferença é quem pisa nele, é quem está sobre ele. Elias vai consertar o mesmo altar, não faz outro, conserta aquele ali, ô glória. Coloca o holocausto, rega o altar com água, e ali Elias ele vai fazer uma oração que se resumiu em apenas 40 palavras. Eu te desafio você contar, ver se não foi isso. 40 palavras foi a oração de Elias. E 40 palavras, por mais que você fale devagar, você não gasta mais do que 3 minutos para falar 40 palavras. 3 minutos. Aí você aprende que não é por muito falar, mas é falar na direção certa, com a pessoa certa e as palavras certas. Entendeu o segredo aqui? Falar a coisa certa, na direção certa, para a pessoa certa. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Marta e Maria, diga assim, Marta e Maria. Novamente, Marta e Maria. Quando uma foi ter com Jesus, quando Jesus chegou em Betânia, após a morte do irmão, Jesus chegou 2 dias depois. A Bíblia diz que Marta chega e vai dizer assim para Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta falou isso, resolveu o problema, moveu Jesus até o sepulcro. Jesus ficou comovido, sensibilizado com aquilo que Marta disse. Não, aleluia. Aí vem Maria, minutos depois, com ela um grupo de judeus, e todos saem de casa chorando, aleluia, sentindo ainda a